Queridos, por favor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os 8 primeiros versículos. Nós estamos na sequência de exposição, versículo a versículo, dessa carta tão rica, primeira carta aos Tessalonicenses. Se você não acompanhou as reflexões anteriores, quero dizer que as mensagens estão disponíveis em nosso site, nosso aplicativo e em nosso canal do YouTube. Finalmente, irmãos, diz-nos assim o apóstolo Paulo: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nos 12 primeiros versículos, Paulo trata a respeito da maneira como nós podemos e devemos agradar a Deus. Do verso 1 ao verso 8, ele vai tratar a respeito da questão da santificação através do corpo. Do verso 9 ao verso 12, ele falará do amor ao próximo. Como são dois assuntos interligados, mas diferentes, e nós temos 25 minutos para esse momento de reflexão, eu focarei na primeira questão de como podemos agradar a Deus, que é a relação do cuidado com o nosso corpo, a santificação relacionada ao sexo. Nesse texto, Paulo aborda a santidade do sexo, e ele faz 3 considerações para introduzir esse assunto. Em primeiro lugar, Paulo nos mostra que ele está concluindo sua linha de raciocínio. No versículo 1 do capítulo 4, ele começa dizendo: finalmente, irmãos, depois de tudo que eu falei, agora eu estou caminhando para a conclusão do meu escrito. E a partir desse capítulo 4, do versículo 1, Paulo traz agora várias orientações práticas sobre como essa igreja deve continuar vivendo para agradar a Deus. É uma conclusão dos 3 primeiros capítulos. Em segundo lugar, Paulo pede, exorta, continua estimulando essa igreja a fim de que cresçam na fé. O versículo 1 ainda nos diz que nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, essa é uma igreja que já anda com Deus. Ela recebe agora um tônico, um estímulo de Paulo: continueis progredindo cada vez mais. O nosso processo de santificação só estará completo através do retorno de Jesus Cristo em glória. Até Cristo retornar, nenhum de nós está completo. Nós estamos em reforma, em construção. E Paulo diz: embora eu e você não sejamos o que fomos ontem, sejamos muito melhores, é importante a gente lembrar que nós não somos ainda o que devemos ser. Então devemos continuar, um dia de cada vez, progredindo um pouco mais na maneira como viver e agradar a Deus. Em terceiro lugar, Paulo reafirma que esses crentes, o povo de Deus, já possuem o conhecimento necessário para viver como Deus deseja. No versículo 2, Paulo diz: porque estáis inteirados. Vocês têm plena convicção. Vocês foram instruídos da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve a uma igreja madura, um povo que já conhece a revelação de Deus, um povo que já sabe como deve viver para agradar a Deus. Com base nessa introdução, nesses pilares que Paulo traz para desenvolver o assunto, é que a gente precisa, em primeiro lugar,
conheceu o contexto sexual do primeiro século. E era um contexto sexual terrível. A promiscuidade, a homoafetividade, como hoje é chamada, o adultério, o casamento como instituição altamente banalizado. Nero, o imperador romano, mantinha relações com sua mãe Agripina, uma relação incestuosa. E depois Nero tramou o assassinato de sua própria mãe. Messalina, que foi uma rainha, esposa do imperador Cláudio, o imperador romano, quase todos os dias ela fugia do palácio para ir a um prostíbulo e chegava em casa no início do dia, no amanhecer do dia, e se deitava ao lado de seu marido com o corpo tomado com o odor de outros homens. Dos 15 imperadores romanos, eu trouxe dados bem resumidos, para vocês terem conhecimento de como o contexto sexual do primeiro século era terrível. Dos 15 imperadores romanos, 14 tinham vínculos homoafetivos. A grande maioria dos senadores tinha um adolescente para satisfazer seus desejos sexuais. Frequentavam as saunas romanas, a grande maioria. Sêneca, um dos grandes filósofos romanos, disse que as mulheres romanas se casavam para poder se divorciar. E se divorciavam para poder conhecer vários outros homens para se casar de novo. Um outro filósofo romano do primeiro século dizia que a inocência não era rara em Roma. A inocência não existia. Ela não era rara, ela não existia. O contexto sexual era absolutamente promíscuo. E aí Paulo, ele enfrenta 3 dificuldades ao tratar sobre a sexualidade. A primeira dificuldade é que a imoralidade era um costume natural da sociedade. Todo mundo era imoral. Todo mundo vivia em sujeira. Fazia parte da cultura, estava no DNA dessa geração de Paulo. A segunda dificuldade é que o mundo grego e romano era marcada pela filosofia alma versus corpo, uma filosofia chamada gnosticismo, que é uma filosofia do primeiro século que cria basicamente o seguinte: a sua alma é boa, o seu corpo, que é a matéria, é mau. Então, já que o seu corpo é mau e somente a sua alma é boa, você pode, sem nenhum problema, satisfazer todos os apetites do seu corpo. Não tem nenhum problema para a sua alma, porque só sua alma será purificada. Faça o que bem entender com os apetites do seu corpo. Esse era um tipo de filosofia incrustado na cultura do primeiro século, e que permeava a maneira do povo viver, inclusive esse povo de Deus, que havia se convertido há pouco tempo, e estava trazendo toda essa bagagem cultural para dentro da igreja. A terceira dificuldade que Paulo enfrenta é que a prostituição era ligada à religião. Na cidade de Corinto, por exemplo, tinha o templo à deusa Diana. Na cidade de Éfeso tinha o templo à deusa Diana. Milhares de prostitutas cultuais desciam do templo e mantinham as práticas de orgia. Milhares de pessoas em rituais religiosos com orgia sexual. A espiritualidade conectada à prostituição. E veja que a gente está se assustando hoje ao ligar a televisão e ver comercial da Vivo, de sabão em pó, tantos meios de comunicação. Há poucas semanas aqui em Anápolis, eu soube disso hoje ainda, fiquei muito assustado pelo tamanho da cidade, ser uma cidade relativamente conservadora. O Banco do Brasil, junto com a UEG, patrocinou uma iniciativa absurda para a cidade de Anápolis. Eles acolheram um bairro de periferia, pegaram as crianças menores de idade, todos os meninos, e travestiram esses meninos de meninas, colocaram seios, peruca, batom, seios artificiais, e bancaram a roupa, e colocaram a sigla: já que o sexo não tem olhos, então você pode apalpar. Foi um patrocínio do Banco do Brasil, via a ABB,
junto com a UEG, em Anápolis, num bairro de periferia, para promover a diversidade sexual. O mundo do primeiro século era banhado por isso. As telenovelas brasileiras são as mais depravadas do planeta. Nós temos relação sexual, não vou falar de homoafetividade, inclusive homem com mulher, há décadas, em horário em que as nossas crianças estão ligadas. E elas têm livre acesso a essa cultura promíscua, suja, de sexualidade sem pudor. Veja que esse é o desafio de Paulo, que é um desafio nosso. Porque você falar para meninos hoje, que aos 12, 13 anos de idade já tem experiência sexual, alguns mais experiência sexual que muitos adultos, sobre santidade do corpo é um grande desafio. Você entrar numa escola de rede pública e falar sobre a sacralidade, a santidade do seu corpo é um grande desafio. Você conversar com sua filha adolescente e com seu filho adolescente pressionado por tudo que o cerca sobre a santidade do sexo é um desafio tremendo, porque eles estão dentro de uma cultura que promove isso o tempo todo. E esses são os desafios e as dificuldades de Paulo. Quais são os argumentos que ele usa? No versículo 3, Paulo diz que uma vida que agrada a Deus se abstém da impureza sexual. Acompanhe o seu raciocínio. Pois esta é a vontade de Deus. Paulo não traz seu argumento. Paulo não traz sua opinião. Paulo diz, esta é a vontade não minha. Embora, obviamente, eu concorde com ela. Mas esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Paulo, ele tira esse argumento de todo o Antigo Testamento, que deixa de maneira muito clara que o nosso corpo pertence a Deus, nossa vida pertence a Deus, nossos membros, mãos, braços, pernas, mente, olhos, ouvidos, genitais, foram criados por Deus com um propósito, glorificá-lo. Paulo não está proibindo o ser humano de ter prazer, mas Paulo está colocando muros para que o ser humano experimente o prazer em sua plenitude. Porque não há nada mais destruidor para uma família, para um casamento, do que o sexo plural, do que as relações banalizadas, que a intromissão de uma terceira pessoa na relação. Nada é mais devastador para uma mulher que saber que o seu marido, que é dela, é meu marido, agora também é dividido com outra. Nada é mais devastador para um homem que saber que o corpo que ele conhece também agora é conhecido por outro homem. Então Paulo não está proibindo a felicidade. Paulo está colocando muros para que essa felicidade seja experimentada em sua plenitude. A segunda razão que Paulo traz no versículo 4 é que uma vida que agrada a Deus usa o corpo para o bem, tanto seu quanto do próximo. Veja o que ele diz no verso 4: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Saiba possuir o próprio corpo. A palavra corpo aqui, no original, é vaso. Vaso é algo frágil, que quebra. E vaso nas Escrituras normalmente é usado para dizer que Deus habita em tesouros em vasos de barro. Nós temos um tesouro precioso que é guardado em vasos, e esses vasos somos nós, inclusive com o nosso corpo. Na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 6, Paulo diz: toma cuidado, você pertence a Deus, e você não pode associar o seu corpo com o corpo de uma prostituta. Porque você não pode fazer uma união entre aquilo que é sagrado, daquilo que é profano, daquilo que é de Deus, daquilo que é trevas. São incompatíveis. Então use o seu corpo para a glória de Deus. Essa visão pode revolucionar nossas famílias,
pode trazer para os nossos filhos, e eu sei que alguns de vocês têm filhos adolescentes, eu tenho um filho jovem, a maioria tem crianças que precisam crescer recebendo exaustivamente esses valores. Se você consagrar seu corpo a Deus, você experimentará a plenitude da alegria, inclusive através do sexo, porque você usará o sexo da maneira correta. Em terceiro lugar, Paulo diz que uma vida que agrada a Deus não se rende aos desejos podres. No versículo 5, versículo 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Lascívia é o desejo adoecido dos olhos, é o desejo adoecido dos pensamentos. Veja que o tempo todo, quando nós ligamos a televisão, recebemos estímulos para a lascívia. As nossas mulheres, para se renderem a um padrão de beleza desumano. O Brasil é um dos países que mais gasta com beleza no planeta. É o segundo país do planeta que mais investe em cirurgia plástica. Fruto de uma cosmovisão de que o seu corpo nunca está bom o suficiente. E essa lascívia, esses desejos podres, são jogados, despejados sobre nós o tempo todo. Os homens da nossa geração, coitado deles, ligam a TV para ver um jogo de futebol. No intervalo tem comercial de cerveja. E o comercial de cerveja é marcado por mulheres com corpo escultural, seminuas. Toda a nossa mídia, digital, impressa, televisiva, ela estimula os desejos podres. E Paulo diz, toma cuidado. Uma vida que agrada a Deus não se rende a isso. Não quer dizer que você não terá os desejos. O que você não pode fazer é se render aos desejos, porque os desejos podem te destruir. Os desejos podem ocupar o seu pensamento, e se você alimentá-los, eles vão crescer, vão ocupar cada vez mais do seu pensamento, suas emoções e de seu coração. E se os desejos dominarem você, você vai ser destruído por esses desejos. Cuidado com os desejos podres. E por fim, Paulo diz que uma vida que agrada a Deus, e que bonito isso, né, gente? A gente olha as Escrituras e a gente percebe como ela se contrasta dos valores que nos são o tempo todo apresentados. Paulo diz que uma vida que agrada a Deus não abusa do outro. Olha o início do versículo 5. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Uma sexualidade corrompida, quando eu me entrego a esse tipo de desejo podre, via de regra, a pessoa que será explorada por mim é outro ser humano. Numa cultura onde o sexo perdeu seu sentido, se tornou banal, e é motivo de idolatria, perdeu o foco. Nós não conseguimos usar o sexo para nossa plena satisfação. O sexo se tornou um Deus. Numa cultura onde a pluralidade sexual, todas as formas de sexualidade encontram guarida, encontram repouso, as pessoas se machucam. Mulheres vão machucar homens, porque os usarão como objeto de seu desejo. Homens usarão mulheres, seja através da pornografia, seja através da relação com prostitutas, seja através dos casos, o tempo todo cada vez mais banais e curtos. Não é comum para os nossos meninos, infelizmente, e os nossos meninos deviam estar aqui ouvindo isso. Eu aconselho vocês a estimularem eles a ouvirem isso em casa pela internet. Não é incomum os nossos meninos irem para festas e lá beijarem 3, 4 meninas. Meninas são estimuladas a beijar vários outros meninos. O tempo todo pessoas são defraudadas nessa área. Eu volto a dizer, Paulo não está cerceando nossa alegria. Paulo está colocando fronteiras
para que a gente encontre a verdadeira felicidade. Provérbios capítulo 5 nos orienta a encontrar e a desenvolver a plena satisfação em nossa cisterna. O homem encontrar a plena satisfação em sua mulher e a mulher encontrar a plena satisfação em seu homem. E quem aqui já é casado há mais de 5 anos vai saber o que eu estou dizendo. Na relação de família, o sexo é muito importante. Mas há outros ingredientes que precisam muito ser explorados. O olho a olho, a comunicação, o compartilhar dos problemas, o apoiar diante das dificuldades, o companheirismo para enfrentar as lutas, o dar um ombro para o outro quando está abatido, o celebrar as vitórias. Isso sim, à medida em que esses vários fatores vão sendo somados, é que vai trazendo a plenitude da alegria. E o sexo, ele coroa essa unidade familiar. Porque o sexo saudável é resultado de uma relação que no dia a dia é marcada por tantos detalhes. Educação no trato, abraço, o toque na hora certa, refrear a ira, saber controlar o que fala. Aí sim, à medida que você desenvolve isso todos os dias, você experimenta a plenitude de alegria na área sexual. Paulo traz as suas razões, caminhando para o final, para que a gente santifique o corpo. A primeira razão está no final do versículo 6. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. A primeira razão que Paulo traz para que santifiquemos o nosso corpo em honra a Deus é porque Deus tomará vingança daqueles que exploram outras pessoas, daqueles que usam o seu corpo para fazer um mal a si e a outras pessoas. A segunda razão trazida por Paulo está no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A terceira razão dada por Paulo para que santifiquemos o corpo está no início do verso 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Quem despreza a santificação do corpo, Paulo está dizendo, despreza o próprio Deus. Espiritualidade não tem a ver e não está relacionada simplesmente ao fato de estarmos aqui nessa terça-noite, de abrirmos a Bíblia e estudá-la. Espiritualidade envolve todo o nosso ser, porque somos pessoas integrais. O corpo, a alma, as emoções, o pensamento. Espiritualidade saudável tem a ver com nossas decisões, porque as decisões vão refletir uma espiritualidade saudável, a maneira como eu escolho quando me relacionar, com quem me relacionar e como me relacionar. Há muitas mulheres, inclusive homens, que hoje sofrem muito, porque lá atrás não souberam o momento certo, do jeito certo, e com a pessoa certa. E hoje vivem vidas amarguradas por conta de um mau casamento, por conta de um divórcio, por conta talvez de uma viuvez, porque o marido faleceu, a esposa faleceu, são as cirroses, é a vida desregrada que ceifou precocemente aquela história. Paulo está dizendo, toma cuidado. E a última razão que ele traz para que santifiquemos o corpo está no final, não do verso 7, mas do verso 8. Esse Deus também vos dá o seu Espírito que é santo. Quem despreza a santidade do corpo, despreza o bem mais valioso que Deus nos dá, o Espírito, e o nome desse Espírito é Santo. O Espírito Santo habita no povo de Deus. E esse Espírito se comunica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, de que nascemos para viver de um jeito diferente, expressar ações diferentes, conversa diferente, uma atitude diferente.
E quando nós, conhecendo esta palavra, viramos as costas à voz e à vontade de Deus, nós estamos desprezando o presente de Deus que nos dá poder para viver e agradar a Deus, que é o seu Espírito Santo. As razões dadas por Paulo são mais que suficientes para convencer a mim e a você de viver de maneira a agradar a Deus. Em primeiro lugar, lembre-se, Deus é o vingador. A sexualidade podre normalmente acontece bem escondido. Muitos outdoors de motéis dizem assim: aqui haverá confidencialidade, massagem só para homens, sigilo absoluto. Mas Paulo diz: Deus vê todas essas coisas e se levantará como vingador, porque pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, além de defraudar o seu próprio corpo, têm defraudado o corpo de outra pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. A segunda razão é: nós fomos chamados como povo de Deus para viver como povo de Deus, é a pureza. A terceira razão é: quem despreza a santificação, despreza o próprio Deus. A quarta e última razão é: você tem o bem mais valioso habitando em você, que é o Espírito Santo. Então não há outro jeito de viver a não ser agradando a Deus. E uma das formas como a gente agrada a Deus é através da santificação do corpo. Isso é tão importante numa cultura tão perversa, tão suja no trato com o corpo. Eu tenho lembranças de que aos 12 anos eu recebia do meu pai, de presente, revistas pornográficas. Cresci já nessa cultura, aquela cultura familiar de que o meu filho não pode ser homossexual, tem que ser homem. E desde cedo eu estimulo ele. Cresci nessa cultura. Aos 14 anos de idade, mantendo relações, tendo duas irmãs mais novas, crescendo, vendo o jeito sujo em que eu vivia. Nossa cultura é assim, estimula isso o tempo todo. Recentemente eu saí do cinema com a Raquel, num shopping, e aí tinha coincidido o término do filme com o intervalo ou o término de algum cursinho da cidade. E a praça de alimentação estava tomada por adolescentes, entrando na juventude. E eles fazem algazarra, né? Muita festa, muito barulho e tal. E uma cena me marcou. Eu e a Raquel andando, aí tinha um deles, um menino tão bonito, um loirinho bonito. Ele pegou uma menina do grupo, né, uniformizada, e trouxe e lhe deu um beijo muito forte. No que ele soltou essa menina, ele já virou e pegou um menino. Eu falei: meu Deus, os nossos filhos, a nossa geração está assim. E mais do que nunca nós precisamos conhecer os valores que são eternos, a despeito das dificuldades da nossa cultura. E eu volto a dizer, as dificuldades de Paulo eram maiores que as nossas. Mas ele precisou ter peito e coragem para enfrentar isso e trazer os valores absolutos. Porque quando a gente fala de maneira correta sobre os benefícios do sexo, nós estamos fazendo bem para nós e para nossos meninos. Você imagina quantos nossos meninos estão crescendo e deixando de experimentar uma sexualidade boa, uma sexualidade prazerosa. Quando você se dedica a alguém, ama alguém, procura conhecer essa pessoa e se deixar ser conhecido por essa pessoa, nos detalhes, como a intimidade sexual ela se torna extremamente prazerosa, abundante. E como os nossos meninos têm sido privados de conhecer a respeito disso. Porque inclusive dentro de casa a gente não fala sobre isso. Então fale mais sobre isso. Esclareça aos seus filhos sobre isso.
e tome uma postura em sua vida de viver para agradar a Deus.